Fala meu trader, muito bom dia, como é que é? Tudo certo? Então, hoje, dia 30/10, segunda-feira, mais uma semana começando, e o objetivo desse vídeo é a gente estar realizando uma revisão do que aconteceu na semana passada e as regiões que a gente marcou nos ativos que a gente acompanha dentro do mercado de Forex, criptos e índices, beleza? Então vamos lá, começar pelo nosso EURUSD. Esse é o gráfico diário do EURUSD. A gente consegue observar aqui setas onde a gente indicou preços importantes dentro do ativo no gráfico diário. A gente tinha a princípio marcado aqui no EURUSD os preços desse último fundo aqui do diário, que indica essa seta. Essa região da linha roxa que indica esse fundo do semanal de algumas semanas atrás. Tínhamos marcado também o preço da 20 low, o preço da 20 comum aqui em cima. Então, se a gente for observar no H4, aqui estão as setas. Eu vou afastar elas para cá, para a direita, para a gente tentar observar o que aconteceu, certo? Então, esse é o EURUSD, as regiões que a gente determinou aí como importantes no início da semana passada. E no caso, esse é o time H4, a gente vai observar aqui quando que iniciou a semana passada. No caso, semana passada começou no dia 23, então a gente vem aqui, busca no eixo horizontal o dia 23, a gente vê que o dia 20, a semana se inicia aqui, temos um movimento de alta e o preço vem justamente buscar as regiões que a gente comentou para compra, certo? Se a gente for observar no diário, ele fez esse pivô para cima, dando aí ao que indica o início de tendência de alta, mas antes disso a melhor compra seria na média de 20 ou na 20 low, por isso que a gente marcou as setas, e foi de fato o que aconteceu. O preço inicia a semana, faz esse movimento de alta, depois vem buscar um preço indicado pela 20 low, que era essa média de 20 aqui, e depois, no caso, o mercado já abriu, a gente teve a oportunidade de quem se posicionou na semana passada, tá pegando aí cerca de 890 pontos. Então, esse foi o EURUSD, de fato veio buscar regiões que a gente comentou como importantes para compra, e até então garantir aí uma boa posição de compra. Acredito que ele venha testar pelo menos aqui esse preço novamente, que foi deixado nesse dia aqui do dia 23. Então é isso. EURUSD respeitou a nossa região de compra. Agora a gente vai analisar o GBP/USD. A ideia para o GBP/USD foi a mesma. Nós marcamos aqui a média de 20 low e esse último fundo do diário com as linhas azul claro. Se a gente for observar no H4 e afastar as setas um pouco mais para cá para facilitar a visualização, nós vemos que o movimento foi parecido com o EURUSD. A semana começa aqui, dia 23, vem buscar a média de 200 do H4, deixa esse gift aqui muito lindo. Quem estava atento podia ter feito uma venda com stop aqui curtinho, 300 pontos, e uma bela movimentação para baixo. A gente indicou uma venda aqui também, que foi onde o preço respeitou, que era justamente a média de 9 do semanal. No caso, a média de 9 do semanal, ela já desceu, atualmente ela se encontra aqui. Antes ela estava aqui, mas foi justamente onde a gente indicou um possível preço de venda, né? Ela estava aqui em cima, esse preço. Então ele vem, trisca, cai, vem buscar justamente a região do fundo do diário anterior. E quem estava ligado e executou essa compra já podia estar posicionado 700 pontos para cima. Uma movimentação aí bem parecida com o EURUSD que a Libra fez, e realmente a gente comprova que as regiões de venda e de compra foram bem indicadas. Dentro do ouro, nós temos aí a semana do ouro. A gente tinha indicado alguns preços de venda aqui, aqui, aqui e aqui. Nessas três linhas aqui, tínhamos mais um preço aqui de venda aqui em cima. E o que aconteceu com o ouro? O ouro inicia a semana do dia 23 aqui, faz um movimento lateralizado, vem testar esse topo aqui deixado no H4, que eram regiões onde a gente comentou importantes,
Quem estava ligado em realizar vendas aqui, buscando uma movimentação mais curta, né? Poderia ter executado essa venda aqui de primeira, pegado aí 800, 900 pontos, depois o preço vai, para no mensal novamente, devolve, depois continua o movimento de alta, acabou passando, esperaria aí para venda no ouro nas regiões mais em cima que a gente indicou na semana passada, que continuam válidas, mas nós vamos refazer aí toda a análise ainda hoje na nossa nova análise semanal, beleza? Então esse foi o ouro, um movimento um pouco mais travado, mas que acabou respeitando esses níveis aqui, que são preços importantes, e a gente teve aqui boas opções de trades curtos e acho que melhores trades de venda nessas regiões aqui de cima. Então esse foi o ouro. No SDCAD, a gente teve, esse é o gráfico diário do SDCAD, se a gente for observar o H4, a gente tem essa configuração. Havíamos indicado esses preços aqui como preços importantes. E a semana do SDCAD se inicia aqui, dia 23. Foi um movimento direcional do SDCAD, subiu, veio buscar as regiões de preço que a gente comentou importantes, que é esse preço de fechamento aqui do semanal e também do mensal. Então a gente tem esse preço do mensal, esse preço do semanal. Então a primeira vez que o SDCAD toca nesses preços que a gente comentou como preços importantes, que no caso foi aqui, ele inicia a semana aqui, fica lateralizado. Na primeira oportunidade que ele toca, ele acaba devolvendo 300 pontos. Aqui seria uma oportunidade de trade, ou então na região que a gente comentou mais aqui em cima, uma confluência do semanal com regiões anteriores aí do diário, de muito tempo atrás. Então a gente tem esse topo do diário em confluência com esse topo aqui do semanal, uma região bem forte. Então no SDK tivemos duas oportunidades de venda. A primeira quando ele toca aqui, e aí vai depender do seu padrão de entrada, se você entra assim que ele toca no preço, ou quando ele deixa um padrão de reversão como esse primeiro candle do H4, aqui seria a primeira venda. Um stop aqui, poderíamos botar um stop de 400 ou até mais 600 pontos e pegar aqui 300, seria o primeiro trade. E aqui sim é o melhor deles, 500 pontos, só triscou no preço e devolveu. Mas lembrando que a gente ainda tem regiões mais em cima que ele pode chegar. Vamos observar o que vai acontecer essa semana para o SDCAD, certo? Então esse foi o SDCAD, regiões de venda que a gente comentou foram bem sucedidas. A gente tem agora o SDJPY, esse é o gráfico diário do SDJPY. A gente tinha marcado esses preços importantes para compra e para venda aqui em cima. A gente tem esse preço para venda que a gente comentou, esse outro aqui, e temos também preços mais em cima para venda que não foram atingidos ainda. A gente tinha indicação de preços de compra aqui, que era justamente esse topo aqui do mensal que foi perdido, assim como a 9 do semanal aqui, que estava aqui embaixo, e também a 20 low do diário. Então se a gente for observar o SDJPY no H4, a gente vê que ele inicia a semana no dia 23, inicia a semana aqui lateralizado, depois dá uma puxada para cima com o auxílio de algumas notícias, passou desse preço importante que a gente comentou como um preço que possivelmente ele possa corrigir, deixou esse gift aqui no H4, aqui seria uma possível entrada, com um stop aqui em cima, 500 pontos, e enfim, quem acabou executando essa venda assim que ele passa desse preço, deixa o primeiro candle de H4 de reversão, uma venda aqui, stop de 500 pontos para um gain de 1000, então 1 para 2, uma entrada excelente. Ainda temos regiões que ele pode vir buscar aqui em cima hoje, mas as regiões que a gente comentou aí como venda foram bem sucedidas, então o SDCAD não veio buscar regiões de compra, mas sim essa venda aqui foi bem definida, como a gente comentou no início da semana, e acabou acontecendo realmente. Então esse foi o SDJPY. A gente vai para o SP500, o SP500 aí que entregou bons trades, gráfico diário. A gente vai agora para o H4. A gente consegue ver os preços que a gente marcou aqui como preços importantes dentro do SP500, certo? Então a gente tem esses preços aqui da semana passada como preços importantes. Se a gente for observar
a gente tinha preços para venda aqui que não foram atingidos, certo? E o SP500 inicia a semana aqui, no dia 23, vem buscar as médias de 20, continua esse movimento de queda. Aqui, de acordo com o uso das médias de 20, aqui seria uma primeira venda. Desculpa. Aqui, assim que o preço inicia a semana, vem buscar as médias de 20 e deixa esse candle aqui no H4 fechando abaixo da 20 low. Aqui seria a primeira venda, com stop aqui em cima e o alvo mais lá nas regiões de compra que a gente comentou. Foi o que aconteceu. Quem estava atento nessa venda poderia ter executado a venda aqui. Quem esperou por uma compra, a gente tinha indicado uma compra no SP500 na região da média de 20 do mensal. Esse é o gráfico mensal. Essa aqui é a média de 20. A gente tinha indicado esse preço como importante. Se a gente for ver no primeiro momento que ele toca esse preço, o que acontece? O SP500 vem, cai. Primeiro momento que ele cai, que ele trisca, ele já rejeita. Aqui também houve uma rejeição e teve a oportunidade desse trade de 3 mil pontos, né? Depois faz uma nova pernada para baixo, acaba perdendo esse preço, mas essa semana já voltou a subir. Aqui é uma posição, como é uma média de 20 do mensal, a posição mais posicionada. Então quem comprou aqui, o mais seguro seria colocar um stop mais embaixo, com essa proteção aqui desse preço importante, visando o retorno do preço do SP500 até a região aqui do diário, dessas linhas do diário ou da 200 do H4. Mas o SP500 a gente teve aqui sim uma primeira oportunidade de trade, conforme a gente indicou na semana passada, e também tivemos a oportunidade de venda aqui, em confluência com a tendência, e depois que ele já está muito esticado, ele bate, devolve, que também é outra oportunidade de compra no SP500, beleza? Agora a gente vai comentar sobre o Bitcoin. Bitcoin que a gente comentou aqui regiões para compras e para vendas, ele parou nas regiões de vendas que a gente comentou. Então a gente vê aqui o dia 23 do Bitcoin aqui, a gente vai observar no H4 que fica melhor. Então Bitcoin no H4, a gente tem aqui o dia 23, o gráfico, a semana se inicia aqui, um movimento bem direcional, muito forte, e vem buscar principalmente o preço que a gente comentou aqui, um preço redondo de 35 mil, que seria um preço de resistência. Assim que ele toca a primeira vez o preço de 35 mil, ele devolve. Aqui seria a primeira oportunidade de trade, e agora ficou lateralizado, possivelmente vai vir buscar o preço, né, que a gente indicou aqui do semanal dessa região aqui de gap anterior. Então aqui é um preço forte, provavelmente para ele pegar a liquidez ele vai vir testar esse preço, que é o preço do gap do semanal, para depois, quem sabe, voltar ao movimento aí de queda, né, para pegar, enfim, talvez vir testar aqui a média de 9 do diário ou as 20, médias de 20 aqui do diário, vai depender do cenário do dólar e de todas as notícias que a gente tem para sair essa semana. Então é isso, rapaziada, esse foi um giro aí bem breve das marcações, né, um resumão do que aconteceu na semana passada, analisando as regiões que a gente comentou também na segunda-feira da semana passada. No EURUSD tivemos aí compras bem executadas, bem indicadas. Então o EURUSD compra aqui, Libra compra aqui, Ouro tivemos aqui regiões de venda que a gente comentou, o ouro um pouco mais brigado, mas a gente teve regiões como aqui é uma região tripla. Você pode ver que aqui o ouro demorou muito para romper, então aqui é uma região muito forte. Poderia ter possibilitado bons trades no H1. A gente for observar o H1 aqui dessa região, a gente vê aqui, assim que ele toca esse preço, fechou o candle venda, que poderia ser um, ele vem novamente, trisca, deixa um candle vermelho aqui, poderia ser outra venda, e é isso. O ouro acabou respeitando também, querendo ou não, as regiões de vendas que a gente comentou. O SDCAD, regiões de vendas também bem indicadas, primeira oportunidade de trade, segunda oportunidade de trade, respeitando as regiões que a gente comentou. O SDJPY também, região de venda, o preço acabou passando, normal, a gente aguarda um fechamento importante aqui, principalmente da H4, executa a venda
1.000 pontos aí de gain para 500 de risco, um bom trade, respeitando as regiões de venda que a gente comentou. SP500 respeitou a fluência, né, da média de 20, aqui seria a primeira venda e aqui a primeira compra. Então, para venda e para compra, o SP500 acabou respeitando. Bitcoin USD disparou bastante, veio buscar os 35 mil, acabou respeitando também. Vamos ver o que acontece essa semana. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. A semana passada foi uma semana bem brigada, difícil de se operar, mas que a gente conseguiu observar aí que as regiões que a gente comentou, sim, foram respeitadas e que é importante a gente ter essa visão aí no início da semana, beleza? Então é isso, vamos que vamos, mais uma semana começando, dia 30/10, resumão aí da semana passada tá no ar. Vamos que vamos, não perca a nova análise semanal que vai sair também no dia de hoje, beleza? Vamos que vamos, se inscreve no canal, compartilha e é isso, tem.